Olá, amigos! Então, dando início à construção do nosso molde, eu tenho aqui o papel já esquadrado. Eu tô subindo 10 centímetros. Vou passar um traço aqui para formar o nosso retângulo. Agora eu vou marcar 26 centímetros. Para o tamanho G, tá? Eu tô construindo o molde G e depois, no final do vídeo, eu explico como produzir a gradação para os tamanhos P, M, certo? Agora eu desci aqui 2,5 centímetros. Fiz um leve traçado. Desço reto aqui. E essa parte aqui, esse traço na diagonal, ele representa o meio da peça, tá? Então, se você fizer sem a costura, aqui é a dobra. Como nós estamos utilizando a renda, né? E nós queremos que ela fique com o barrado na borda, então vamos fazer com costura. Agora eu meço o meio, 13 centímetros, desço 1 centímetro aqui, venho com a régua curva e traço para formar o desenho do corpo. Aqui já está o meu molde pronto, só tô dando uma conferida aqui, deu tudo certo. Esse é o tamanho G, não se esqueçam de anotar no seu molde. Esse molde já tem costura, você não precisa cortar com margem de costura. Agora eu tô traçando a parte das costas. Eu subi 4,2 centímetros. Agora eu desço 3 centímetros no ângulo na reta de cima, 3 centímetros na reta perpendicular. Desço ali meio centímetro e vou traçar a parte que seria ali a perninha, né? Na verdade, a nossa calcinha sexy não tem a perna nas costas, lógico, né? Olha, pelo tamanho do molde, vocês já estão percebendo, né? Você vai usar um pedacinho de renda. Essa renda custa R$6 o metro. Essa calcinha eu vendo de 18 a 25 reais, dependendo do tamanho. Então, o lucro é certo. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês realmente que estão aí sem alternativa. Eu tô apresentando para vocês uma alternativa de ganhar dinheiro com costura. A calcinha pode ser feita na máquina caseira mesmo. Eu só utilizei overlock para fechar a peça da frente, mas se você não tem overlock, já sabe, né? Vem com o zigue-zague da máquina caseira, 1,5 no zigue-zague 2. Então, já vim, ó, tô mostrando a renda que eu vou utilizar. Essa renda dá para fazer tudo com ela, né, gente? Eu já fiz até blusa com essa renda e fica maravilhosa. Vende também. Mais tarde eu vou fazer um vídeo com uma blusinha de malha com essa renda. Fica muito bonito. Deu uma travada no vídeo aqui? Bom, já venho com as peças cortadas e travou o vídeo porque esse meu editor de vídeo, ele faz essas coisas comigo. Bem, espero que na hora do processamento não aconteça isso. Bom,
Não esqueçam de deixar o seu like. Se você é nova por aqui, se inscreva no canal. Eu tô sempre, toda semana tem vídeo novo, toda segunda-feira. Embora o vídeo de hoje esteja atrasado, mas eu posto vídeo toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira você vai aprender algo, se não for diferente, algum detalhe. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Então, agora eu vou começar a passar para vocês os materiais utilizados para fazer a calcinha. Você vai utilizar esse viés elástico. Você vai medir ali na peça pequena. Ali tem 10 centímetros. Tá? Então, você corta. Uma peça você vai cortar 10 centímetros. E a outra peça você vai tirar uma peça de 21 centímetros. Por quê? Porque nós vamos costurar e um desses elásticos será a parte de baixo da calcinha. Depois, na finalização, na realização, na montagem da peça, vocês entenderão por quê. É melhor ver a prática, né? Então, viés elástico, elástico estreito para calcinha ou daquele de sutiã mesmo. Meu Deus, esse editor de vídeo é muito ruim. Você vai utilizar também elástico chato. Sabe aquele elásticozinho que é chatinho, que parece uma alça? Então, você vai utilizar 18 centímetros. Duas tiras de 18 centímetros. E você vai fazer duas tiras de 40 centímetros. Eu fiz essa tira com suplex, tá? O suplex, gente, custa... Eu paguei aqui R$6,50 o metro. O metro não, desculpa. R$6,50 por 30 centímetros. Mas dá para fazer muita tira com 30 centímetros de suplex. Então, também é um material barato. Fechei a tira de suplex o suplex na overlock. Eu cortei uma tira de 3 centímetros, dobrei ao meio, passei overlock, tá? Mas se você não tem overlock, você já sabe, passa o zigue-zague daquele jeitinho para fazer o acabamento, que faz o acabamento. Então, são duas tiras de 40 centímetros para o tamanho G. Eu vou deixar na descrição do vídeo a medida das tiras para os outros tamanhos, tá bom? Então, agora eu vou aplicar o elástico chato na lateral da renda. Eu já volto com a aplicação. Pronto. Vai ficar assim. Você vai passar o zigue-zague em cima do elástico chato. O zigue-zague tá 2, 3, tá? Agora nós vamos colocar o elástico da cintura nas duas peças.
Eu coloquei esse solzinho na lateral esquerda no canto superior esquerdo do vídeo para vocês não verem a minha bagunça. Só que assim, tem bagunça. É um ateliê de verdade, não é Tumblr. Então tem bagunça. Quem nunca, né? Quem que trabalha de verdade e tem o ateliê arrumadinho o tempo todo? É porque não trabalha, na verdade. Bom, então, ó, coloquei já o elástico na parte da frente. Você tem que deixar aqueles 2 centímetros sobrando ali na frente só, tá? Tem que deixar uma sobra de 2 centímetros de elástico. E depois vocês vão entender por quê. Agora, depois que eu coloquei o elástico na parte das costas, eu vou colocar o viés elástico nas laterais. E eu deixo uma sobra de 2 centímetros para cima, certo? Então, primeiro eu aplico a parte pequena e depois eu venho com a parte maior. E ali, no encontro do viés, eu vou embutir um por dentro do outro e vai ficar assim, ó. Já dá o acabamento ali. O viés a mesma coisa. Coloquei, preguei com o zigue-zague, 2, 3. Amados, se vocês tiverem dúvida, eu acho que não vai ter, né? Mas sei lá. Quer perguntar alguma coisa a respeito da peça? Quer conversar? Sei lá. Deixa nos comentários, eu respondo a todos. Então, aqueles 2 centímetros de sobra de elástico que foram deixados na lateral, olha, tá vendo? Você deixou sobra na parte da frente com o elástico da cintura e na parte das costas com o viés elástico. Agora eu vou desvirar a alça de suplex para fazer os 2 straps que ficam na lateral da calcinha. Então, como a alça é muito fina, eu faço desse jeito aqui, ó. Se você não tiver nada que dê para desvirar uma alça muito fina, você faz isso, ó. Pega uma agulha grossa, uma linha grossa também, porque você vai precisar puxar, né? Então, ó, pega a linha grossa, enfia por dentro ali da sua alça, enfia o fundo da agulha por dentro. A minha mãe falava tripinha, mas é isso, né? Enfia o fundo da agulha por dentro da tripinha. E daí desvira. Aí eu juntei as alças ali com um pontinho à mão mesmo, tá? Aí, onde tem a junção do straps, você vai colocar ali, ó, enganchar aquela sobra de elástico em cima da junção da alça, para que não apareça, ficar um acabamento legal. E tá praticamente pronta a nossa calcinha sexy. Ela fica muito bonita, a mulherada ama, não é desconfortável, a renda é macia, o elástico, o viés elástico também é macio. Então agora vamos cortar o fundo. Um pedacinho de malha de algodão, que você compra também a R$ 4 o metro, nem isso. Aí você vai colocar no fundo e vai aproveitar e vai cobrir aquela emenda, sabe, que ficou da parte da frente com a parte das costas. Você cobre e passa o zigue-zague em cima. Agora nós vamos colocar ali um acabamento, que são 2 lacinhos. O lacinho, você compra um pacote com 50 lacinhos por R$ 3,50. Aqui em Sorocaba, né? Então, aqui estão os moldes prontos. O molde G.
que eu utilizei, eu já tinha feito, eu coloquei um papel cartão atrás para durabilidade. Para você fazer o tamanho MP, você vai diminuir meio centímetro em toda a lateral do molde, tanto na frente como nas costas. Só não diminui muito. Não, é isso mesmo, é meio centímetro. Olha, eu fiz a branquinha também, ficou maravilhosa, ficou muito bonita. Até ficou bem bonito também no corpo da modelo. Eu amei. Olha só como fica linda essa calcinha. Sugestão: se quiser fazer plus size, aumenta 2 centímetros nas laterais e mais 2 centímetros na tira, tá bom? Inscreva-se no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Aproveitem e vejam a playlist do canal. Beijo, tchau.